E aí, pessoal? Oi, gente. Mais um dia caminhando por Istambul. Hoje a gente vai conhecer o Centro Histórico. É o mais famoso, o mais populoso. Simbora pra lá? Vem com a gente. O nosso cartãozinho acabou o saldo. Aí a gente foi aqui nessas cabines para poder encher. Carregamos ele, pagamos com o cartão do celular. Vamos ver quanto é que é. 20. E agora é só esperar. Acho que vai abrir aqui. Burada mı? Deu certo, hein? Que é cheio, meu amigo. Fomos espremidinhos igual laranja. Chegamos aqui do outro lado. Do outro lado da ponte. E é o lado mais badalado. Oxi, esse táxi aqui. Ah, tem que dividir, ó. Entre carros e trens. E agora a gente tá indo pra algum lugar. Eu tô seguindo ele aqui. Já todo mundo vai saber. Inclusive eu. Então era aqui que estávamos vindo. No Parque Gülhane. é esse aí. Pra ver se a gente consegue ter alguma vista do palácio que a gente não vai entrar. Eita, olha que bonito. Hoje tá um dia ótimo. Bem fresquinho. E por que é que a gente não vai visitar, não é, o palácio? Aqui tem uns 4 ou 5 pontos turísticos que gostaríamos de visitar. São os mais turísticos que todo mundo quer visitar, sabe? Se procurar Istambul, o que fazer, são eles que vão aparecer. Esse palácio que a gente não vai é um deles. Por quê, amor? Porque senão a gente não viaja nunca mais. Porque é muito caro. Eu acho que a palavra seria proibitivo, né? Não é pirangagem nossa, não. Eu sei que a gente gosta de não pagar as coisas. Claro, Mas, né? Melhor. Às vezes a gente escolhe alguma atração para poder ir visitar, porque vale a pena, né? É tão longe que a gente veio visitar. Esse aqui é o Palácio Topkapi, que fica do lado direito de onde a gente tá agora. E ele custa 52 euros a entrada. Só essa bagatela. Para uma pessoa. Esse era um dos que eu queria visitar, porque tem muitas coisas do tempo otomano que eles resgataram, dos sultões e muito ouro. Muita história daqui da Turquia e do passado da Só que Turquia. eles estão com muito ouro porque eles estão cobrando 52 euros de cada pessoa para entrar. Então nós dois, se quiséssemos ir visitar, que é um palácio gigante, a pessoa fica lá 5 horas visitando, mas a gente teria que deixar 104 euros lá, então Esse. Outro. sem condições. Um outro que Rebeca estava muito afim de ir era a cisterna da Basílica, uma coisa assim, uma É cisterna. um negócio subterrâneo construído, é grandioso, um negócio que foi construído rápido, abastecia toda a cidade, toda a Constantinopla. Eram antiga. milhões de litros, né, Nossa, de água. Muitos litros. E é bonito, lá dentro tem estátuas, tem muitas coisas. Mas outro dinheirama que tem que pagar para entrar. São 32,50 por pessoa. Sim, tem a Hagia Sophia, que já foi criada inicialmente, era uma catedral, hoje em dia é uma mesquita. Quem é muçulmano e quer ir orar, vai lá orar numa área específica de oração. E tem toda a área de visita turística, que é um outro lado, que você paga mais 32,50 para poder visitar por pessoa. Então a gente vai vê-la de longe, que é o que dá para fazer. A cisterna não vai dar para ver nada, porque a cisterna é embaixo, então só mesmo entrando para poder É tudo caro. visitar. Tem também a Torre de Gálata, que
fica lá perto da nossa vizinhança, né? A gente já foi lá visitar, já foi ver. É só uma torre mesmo que você vê a vista do rio e... Não, do mar, né? Do Estreito de Bósforo do centro. É bonita, mas é R$37,50. 37,50. E tem um outro palácio que fica mais ao norte ali de Istambul, que é o Palácio Dolmabahçe, e que custa também 32 euros. Então, se você quiser visitar esses 1, 2, 3, 4, 5 pontos turísticos, você vai gastar 186,50 euros por pessoa. Tcharam! Apenas isso. Que dá uns R$1.100 na cotação atual. Não dá, Sem gente. condições. Então, a gente vai visitar a Mesquita Azul, né? A Mesquita Azul é gratuita, a entrada. E o resto a gente vai passar na frente do que der. Aqui, por exemplo, a gente tá tentando chegar no Palácio Topkapi, já esqueci o nome. Cocatepe. Em todo caso, Vamos tentar. são esses os nomes, são esses os pontos turísticos, caso você queira e tenha dinheiro para conhecer. Sinceramente, eu acho um absurdo, tá? A cidade que tem uma história tão grande que cobrar esses preços abusivos, proibitivos. A gente chegou a pesquisar quanto é que é, só para fazer uma comparação de coisas muito turística com muito turística. O Louvre, o Museu do Louvre, uns 18 euros. é 18 euros. Então o palácio aqui, 52 euros. É fogo, é muito caro. Fica aí a nossa indignação. Mas é isso, a gente tá aqui vivendo, né? Nós não somos turistas, somos viajantes, então quando não dá para ir porque é muito proibitivo, a gente simplesmente não vai. Mas aqui, tirando a nossa indignação, voltamos pro parque, que é o que Bota um interessa. sorriso ao rosto. Sorriso. O pessoal gosta mesmo de aproveitar, então aqui um dia gostosinho desse é para trazer uma toalhinha e ficar aqui deitado. Provavelmente o castelo é aqui atrás. O palácio? Vamos subir? É palácio? É um palácio. Pela pista não, por aqui, vamos cortar caminho. Uau, essa parte tá bem pacífica mesmo. Ó, que bonito. Isso é o mais próximo que a gente vai conseguir do palácio, porque ele é todo assim, murado, e você não consegue ver nada. Aqui pelo menos deu pra ver uma coisinha de nada. Aqui é como se fosse a frente dele, mas eles não usam isso aqui como entrada não, pelo que a gente tá vendo. É isso. E tem esse jardim na frente, né? Isso, esse lugar aqui super tranquilo. Custou apenas 0. Muito bom. Aqui ó, bota o preço aqui ó. 0. Infelizmente não deu pra visitar o palácio, nem pra ter vistas dele, porque ele é o ponto mais alto aqui pelo que a gente tá vendo. Mas valeu a pena, a gente ainda vai voltar agora pelo centro do parque e vamos ver as outras áreas aqui do centro histórico. Muito bonita a vista aqui do parque, olha. A gente tem a vista pro Corno de Ouro, que é como se chama essa região entre as duas áreas de Istambul. Ali na frente tá a Torre de Gálata. A grandona. Acabamos de sair do parque aqui, ó, que foi bem perto de onde a gente desceu, vê? Quase na principal, onde passa o trem que a gente desceu. E agora a gente vai seguir Pra Hagia Sophia. por aqui. É pertinho também, tudo pertinho. Dá pra ir andando. Olha, essa aqui é a Hagia Sophia, que é aportuguesado, né? Significa, se chamam de Santa Sofia, mas o nome original, Hagia Sophia, é a grande sabedoria ou a sagrada sabedoria, é o nome original em grego. Essa aqui que a gente falou que não vamos entrar porque ela custa R$ 32,50. E inicialmente, gente, ela foi construída no Império, na época do Império Otomano, né? Se eu não me engano.
Ou não, antes, muito antes do Império Otomano, acho que foi no Bizantino. Enfim, No 1500 por aí, para ser uma catedral cristã, certo? E foi por muito tempo. Ela foi construída com o propósito de ser a catedral da cidade. Foi por muito tempo e depois, quando acabou o governo daquela galera, né? Se tornou uma mesquita. Acho que no Império Otomano, ou talvez um pouquinho antes, se tornou uma mesquita. Depois se tornou um museu. E hoje é uma mesquita e museu. Então, quem é da religião islâmica entra, pode fazer suas orações tranquilo. Só que se a pessoa quiser visitar as áreas turísticas, seja muçulmano ou não, vai ter que pagar os R$ 32,50 da taxa turística. É interessante que dentro dela, eu vi uns vídeos, né? Ela tem as artes cristãs, como muitas igrejas cristãs. Vamos chamar As pinturas. as figuras e as pinturas. E na época que ela virou uma mesquita, que ela foi tomada para ser mesquita, eles cobriram com gesso, né, as artes. E hoje em dia eles estão retirando isso, estão fazendo uma reforma para restaurar isso, restaurar a história. E incrível que o gesso que eles cobriram as imagens conservou essas imagens. Então hoje elas são bem conservadas pelo tempo por causa desse gesso que foi coberto as imagens. E outra coisa interessante é que aqui na frente, que é a Mesquita Azul, que a gente pode visitar, ela foi construída para barrar, para fazer frente, né? Tipo cristão contra, né? Vira, dá pra ver, rapidão. Essa aqui na frente é a Mesquita Azul, que foi construída para... Aquela ali da frente, a Mesquita Azul, foi construída para conseguir a atenção, né? E disputar espaço religioso com essa aqui, que era cristã. E né? ali na frente dela, a gente fala um pouquinho dela. E só uma última curiosidade sobre a Hagia Sophia, é que como ela foi construída para a religião cristã, antes da construção da Basílica de São Pedro no Vaticano, que é a maior do mundo, no meio cristão, essa aqui era a maior catedral já construída no meio cristão, apesar de depois ter virado mesquita. Interessante. Chegamos aqui na Mesquita Azul. Aqui temos a parte de fazer a purificação, de lavar as mãos, os pés. Como é uma mesquita muito grande, tem muitos. Olha, gente, já chegamos aqui na Mesquita Azul. Mesquita Azul é como os ocidentais chamam, porque ela tem milhares de azulejos azuis. E ela também tem umas cores azuis ali nas pontas dos miranetes. Então é por isso que se chama de Mesquita Azul. Mas o nome dela é Sultanahmet, Mesquita Sultanahmet, que seria Sultanahmet Camille, algo assim. Sultan Ahmet é o sultão, é o nome do sultão, né? Ahmet, que construiu ela, não é isso, amor? É isso. Ele que construiu essa aqui, inclusive a tumba dele fica aqui perto, já tá fechada, então não tem como ver nada. Mas essa aqui é gratuita, diferente da Hagia Sophia que estava lá na frente. E tem muito turista, é um dos lugares mais turísticos de Istambul, principalmente por ser grátis. A gente até ouviu ou leu alguma coisa, né, de que os muçulmanos, alguns nem gostam de fazer as orações nela, porque é muito cheio, com muito turista, tá? Eles preferem ir para as mesquitas próximas, tal. Mas só de fora, a gente tá num pátio, tá? A gente já tá dentro dela, tá no pátio dela. E já é grande assim. Vamos ver se a gente consegue entrar, né? Essa mesquita azul, ela foi construída, como eu falei, para competir com a igreja a catedral lá da Hagia Sophia. E eles quiseram fazer uma coisa grandiosa que gerou um burburinho no meio islâmico, porque ela é construída com 6 torres. A única, com seis miranetes, é isso? Miranetes. Com 6 miranetes. Que são essas torrezinhas que vocês veem aqui, essa aqui que está em reforma. Todos esses miranetes que são os alto-falantes, hoje em dia são os alto-falantes que ecoam as orações, o chamado das orações pela cidade. Esse burburinho gerou uma ciumeira,
um bafafá No no meio meio islâmico. islâmico, porque a única mesquita poderosa que existe, 6 minaretes, é em Meca, é a mesquita de lá. Então eles não queriam uma tão grandiosa assim para competir, não é mesmo? Meca, que é a cidade para a qual os muçulmanos oram naquela direção, né? Isso, é a cidade sagrada para eles, assim como Jerusalém é a cidade sagrada para os judeus, enfim, tem suas... é uma cidade sagrada, então isso gerou um bafafá. Que em teoria, Mas- né, eu acho que eles preferiam que a principal com mais miraretes fosse lá. Mas não. E é assim, hoje em dia ela é muito turística e recebe milhares de turistas por dia. Então eu acredito que é por isso que as pessoas preferem não vir orar aqui. E tem muitas mesquitas espalhadas por Istambul, então elas são mais frequentadas que essa para oração. E é isso, a gente vai mostrar como é lá dentro. Eu já fui até ali na entradinha e deu pra ver que tem Lenços. lenços, né, para as mulheres e tal, ou seja, não precisa comprar antes, se preocupar com isso. Pelo menos hoje tem aqui e eu acho que é comum, é possível. Só para lembrar, a gente está aqui à noite porque é muito calor de dia. Sei que as imagens ficariam muito melhores de dia, mas pelo nosso bem do sol, preferimos fazer esse horário e dá pra ver bonito, dá pra ver acesa bonita do mesmo jeito. Fica muito bonito assim, iluminado. Então vamos lá. Bora. Tem aqui os lencinhos. Aqui é o lugar onde a gente tira a calçada. Ah, porque ele te deu um, foi? Me deram isso aqui também, eu vou colocar isso por aqui. Vai compor o look. Todo mundo tirando o sapato. É melhor cada um ter o seu, sabe? Então é interessante, né? Eles também dão a parte de baixo, caso você esteja de short, né? Então, isso é bom, isso é bom. Olha, eles pedem que os visitantes fiquem daqui para trás, ou seja, para lá são os muslims, né, os muçulmanos. Eles pedem que os visitantes não passem. Vou pregar pra eu ler depois. O que diz aqui? Bom, hoje nós vamos conhecer um pouco mais dos locais turísticos de Istambul e vamos com a gente. Eba! Nós atravessamos o estreito ali usando o metrô, o canal ali do mar usando o metrô, e a próxima parada é
Mesquita Suleimani. É um cemitério de gatinhos, É um cemitério de gatinhos vivos. Que soninho, né? Ficar aí entre essas tumbas. Né? E amiguinho, você tá sujinho. Bora se limpar. Então, aqui é um cemitério. Pois é, aqui é um cemitério. Dentro de uma mesquita. Tipo, ao lado de uma mesquita. Isso, no terreno. Tem as escrituras em árabe, é interessante. Alguma mensagem. Eu vi que eles gostam muito de escrever partes do Alcorão, então pode ser muitas. Pode ser algum verso do Alcorão? Verso do Alcorão. E ali tá a mesquita. Ó, é interessante que todos estão virados do verso pra cá. É porque todos ficam virados pra Meca, do mesmo jeito que é o altar, provavelmente para eles orarem. São todos virados para o mesmo lado, todas as tumbas. Interesting. Ó, essa aqui, que é bem maior, bem mais imponente, perto dos outros jazigos normais, tá dizendo que é a tumba do Sultão Suleiman. E aqui se chama Suleimania. É a mesquita de Suleimania, então deve ser o cara que construiu ela, que ordenou a construção. Aí é pra ali, ó. Tem que tirar também os calçados, cobrir a cabeça. Bom, pelo que a gente tá vendo, é todo um complexo aqui. Tem a mesquita principal, tem as tumbas maiores, outra tumba aqui. E o jardim. Um jardim, parece ter mais tumba pra lá, umas fontes, mais cemitério. É todo um complexo ao redor da mesquita. É muito parecido com a igreja, né? É a igreja, aí em volta tem os Com catedrais, né? catedrais, aí eles colocam quem era mais rico, coloca numa tumba mais chique, ou aquelas fechadinhas. E os meros mortais vai colocando assim, por aí. E tem um jardim. E aí foi Tem pombo. construído por um sultão, né? Que tem grana. E deve ser ele que ele ganhou esse aqui, esse Deve. daqui que tá aqui. A caso de curiosidade, quem geralmente financia essas mesquitas, as construções delas espalhadas por aí, são pessoas muito ricas, sheiks de países islâmicos, né? Pessoas muçulmanas ricas, sheiks, com muito, muito, muito dinheiro. Então eles vão financiando como uma boa ação, como uma boa obra, tipo, eu vou construir uma mesquita lá não sei aonde para me purificar, para fazer uma coisa boa, uma boa ação, e aí vão construindo por aí. Inclusive, em muitos países mais pobres, eles vão lá e constroem mesquitas para dar acesso à população como uma forma de boa ação. Aham. Parece que nossas expectativas vão se realizar. Temos de fato uma vista. Os gatinhos não são besta é nada. Eles ficam nos lugares top. Isso aqui também faz parte do complexo da mesquita. E essa é a vista da antiga Constantinopla sobre o canal do Corno do Ouro aqui embaixo e o Estreito de Bósforo, que se estende nessa direção para cá. É uma vista diferente porque nós ficamos hospedados ali naquela região. Dá para ver aqui a Torre de Gálata e aqui é onde fica a antiga Constantinopla, o Grand Bazar e os principais pontos turísticos ficam aqui, nessa área para cá do canal. Aqui ainda é Europa, tá? Então a Constantinopla é considerada dentro da Europa. Do lado de lá, do Estreito de Bósforo, é que é Ásia. Tudo para lá é Ásia. E hoje a gente ainda vai tentar ir naquela mesquita lá longe que vocês estão vendo. Vamos tentar. Gente, acabamos de descer daquele ônibusinho azul, dessas minivans. Experiência ótima, muito bom seguir como um local. Olha, tem como vir de transporte público. É só você sobreviver. Se você sobreviver, aí você consegue.
Olha, tinha mais caminhos, viu, amor? Tinha outras opções de transporte. Esse era o mais rápido. Eu vi que era rápido. Esse era o mais rápido e que tinha aquela vista pro mar. Eu, bom, então vamos nesse, né? Meu amigo, se você puder ir pelo ônibus normal, vá. Porque Deus me livre, esse cara é maluco. Um velho maluco. Louco. Uau. Agora sim, acho que a gente tá no topo mais alto de Istambul, sem seus prédios, né? Na mesquita. Que chique, gente. Chiquezona. Muito ouro e dinheiro, xalá. Olha só a vista da cidade. Olha o canal de Bósforo mais uma vez. E aqui é um complexo, gente, enorme. Aqui onde a gente tá agora é a mesquita em si. Só que lá pra baixo tem coisas que parecem um centro de convenções. Museu, tem galeria de arte, tem a sala de convenção, de conferência. Tudo isso. E também tem jardins aqui por perto. Aqui fica uma área de jardim. E essa aqui parece ser uma área já bem mais moderna de Istambul. A gente consegue ver pelos prédios, né, que estão crescendo por aqui. Tá vendo? Todos esses prédios aí estão em construção, ó. Tem uma rua sendo feita. Chegando aqui a gente viu também ali embaixo umas placas de metrô, ou seja, eles estão expandindo o metrô para aqui. Essa mesquita é relativamente recente perto das outras. Quando a gente estava pesquisando para vir para cá, nós nem tínhamos conhecimento dela, a gente ficou sabendo fazendo um passeio ali de barco, a gente olhou e, nossa, que mesquita grande. Quando a gente foi pesquisar, ela foi construída em 2019, então tem o quê? Tem seus 5 anos, e ela tem a mesma quantidade de miranetes, né, que são essas torres, do que a Mesquita Azul. Essa aqui é a maior de Istambul e não só, ela é a maior da Turquia inteira. Tem também os mesmos 6 miranetes que tem lá na Mesquita Azul. E vamos ver se a gente consegue entrar, porque eu não trouxe calça e Rebeca não trouxe o lenço. Então vamos na esperança de ter alguma coisa ali pra dentro. Olha, acabamos de entrar no pátio. Aqui tem uma livraria. Aqui tem uma fonte, que eu acho que eles bebem água e também se limpam. Mas nos banheiros tem mesmo uns lavatórios mais apropriados. Tem sacolinhas para você botar seu calçado. E vamos procurar um lugar para deixar o tênis ali. Também? Tá cobertinha. Tá certo. Essa é enorme, gente. Essa cabe em... Não, acho que são 63 mil fiéis. A outra é 40 mil. Imagina essa aqui. Já era muito? Olha só. Olha essa. Ela é grandiosa. É de 2019, como a gente falou. E tem uma coisa que a diferencia bastante das outras. Mo, o que é? Se ela é tão bonita assim, por quê? Mão de mulher. Foi uma mesquita idealizada e supervisionada por 2 mulheres. As líderes do projeto eram 2 mulheres, para poder colocar a importância da mulher num meio onde elas não têm tanta presença, né? No meio da construção, no meio da engenharia, então... eu vi que também muitos trabalhadores eram mulheres. Muitos arquitetos e engenheiros, né? Eram mulheres. Arrasou, muito bom. Topzera, grandioso. Muito, muito bonito. Eu não sei se a gente já falou, mas a mesquita não é só um lugar de oração, é também um lugar de comunidade, né? Convivência. De convivência. Então lá fora tinha uma galerinha, umas criancinhas brincando de patins, patinete. E aqui dentro é criança correndo, até porque não fica bum, 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 bum. Porque tem tapete. Aí eles ficam correndo, ficam brincando. Não é na hora da oração? Tá liberado, entendeu?
E aí, baby, impressões dessa mesquita aqui? Bonitona. As mulheres arrasaram. E, por enquanto, nesse ano, 2024, até então, tá melhor vir pra cá, eu acho. De dia, você pode aproveitar aqui de dia, melhor sem turista do que a Mesquita Azul. A Mesquita Azul, você pode deixar pra ir naquele horário que a gente falou que é bom, 10 da noite. Após a última oração da noite Após ali. a última oração, você pode ir porque aí não vai estar lotado de turista. E é mais no centro, lógico, aqui o acesso é bem mais difícil por enquanto. É longe, né, do centro. Dá 1 hora do centro. E tem que vir com um transporte maluco, mas você consegue chegar aqui de boa. Dá pra ver uma vista de toda a cidade, um pôr do sol bonito como esse. Recomendo que planejem o dia para fazer umas coisas e depois, quando tiver a 1h30, 2 horas do pôr do sol, vem pra cá, porque o espaço é muito grande. Pra lá tem jardins que a gente não foi ainda, tem muita vista, tem um tempo que você vai passar conhecendo ali, tirando uma foto e tal. Logo mais aqui vai ter um trem que vai ter acesso pra cá e vai ser facinho. Aí vai ser ótimo. Mas a gente já fez o difícil pra mostrar, caso alguém queira vir. Então, mesmo em 2024, sem esse trem, dá pra vir. Jogando no Google Maps, ele mostra algumas opções. Top. Por hoje foi só, né? Tô cansada. Então, aproveitem o pôr do sol com a gente. E valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.